Sabe aquele momento em que o mundo inteiro parece estar à beira de alguma coisa? Como se qualquer movimento errado pudesse mudar tudo? Pois é, esse momento pode estar acontecendo agora. Enquanto muita gente segue a vida normalmente, um avião pousa no Paquistão. Dentro dele, uma missão. E não é qualquer missão. É uma tentativa de evitar que o conflito no Oriente Médio escale de vez. Quem está lá? O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. E ele não está sozinho. Ao lado dele, nomes pesados da política e da diplomacia americana, incluindo o enviado especial para o Oriente Médio e até uma figura que conecta diretamente essa missão ao poder mais alto dos Estados Unidos, Jared Kushner. Agora para pensar comigo. Quando esse tipo de equipe entra em ação, não é rotina. É sinal de que o cenário está sério, muito sério. E aqui entra o ponto central dessa história. Eles foram até o Paquistão negociar com o Irã. Negociar paz. Mas não qualquer paz. Uma paz em meio a um dos momentos mais tensos dos últimos tempos. Porque enquanto essa comitiva desembarca, o que está acontecendo do outro lado? Ataques, pressão, troca de ameaças e um jogo político extremamente delicado. E é aí que a história fica interessante. Porque o Paquistão não é um lugar aleatório nessa equação. Ele virou ponte, um mediador, um canal onde as conversas podem acontecer longe dos holofotes mais intensos. E isso diz muito, porque quando duas potências não conseguem conversar diretamente, elas precisam de intermediários. E isso já mostra o nível de tensão. Agora vem a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Isso é uma tentativa real de paz ou só mais um movimento estratégico dentro de um jogo maior? Porque vamos ser honestos, negociação internacional não é só sobre resolver problemas, é sobre ganhar vantagem, é sobre pressionar, é sobre chegar na mesa já jogando duro, e cada lado chega com suas cartas. O Irã, com suas exigências, os Estados Unidos com suas ameaças, e no meio disso tudo, um mundo inteiro observando, esperando, torcendo ou temendo. E aqui entra um detalhe que muda completamente a leitura da situação. Essas negociações acontecem ao mesmo tempo em que o conflito segue ativo. Ou seja, enquanto se fala em paz, a guerra continua acontecendo, e isso cria um cenário extremamente perigoso, porque qualquer ataque, qualquer erro, qualquer decisão mal calculada pode destruir completamente qualquer chance de acordo. E não é exagero, a história mostra isso o tempo todo. Agora olha o peso desse momento. Você tem uma superpotência enviando seu vice-presidente. Você tem aliados próximos do poder envolvidos diretamente. Você tem um país mediador tentando manter o diálogo vivo. E você tem um conflito que não para. Isso não é só diplomacia. Isso é tensão em estado puro. E talvez o ponto mais importante seja esse. Essas negociações não são só sobre parar uma guerra, são sobre evitar algo maior, muito maior. Porque quando conflitos desse tipo saem do controle, eles não ficam restritos a uma região, eles se espalham, afetam economia, afetam energia, afetam política global. E é por isso que esse movimento chama tanta atenção, porque ele acontece no limite, no momento em que tudo pode pender para dois lados, ou uma desaceleração ou uma escalada, e ninguém sabe qual dos dois. Agora me diz, quando você vê uma missão desse nível acontecendo, você acha que é porque a paz está próxima ou porque o risco nunca foi tão alto? Porque uma coisa é certa, quando os bastidores ficam mais movimentados que a superfície, é porque algo grande está em jogo, e talvez a gente esteja assistindo isso acontecer em tempo real.